Hebreus 10, de número 35. Digo 37, 10, 37, abre o cenário mostrando que o destino do mundo é totalmente diferente do que às vezes nós observamos por aí. Veja o que diz a palavra. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, quando a gente lê essa parte das Escrituras, a gente percebe que Deus tem um plano para o fim do mundo. E essa história do fim do mundo, a história da humanidade que está sendo frequentemente desconstruída, principalmente aí depois que Foucault, esses filósofos da pós-modernidade começaram a trazer uma desconstrução do jeito de pensar, uma desconstrução da narrativa bíblica que tem um destino, a gente começa a perceber que mais filmes futuristas começaram a aparecer. Mas a Bíblia diz que o fim do mundo não está conectado a essas histórias catastróficas, mas o fim do mundo está conectado a esse plano aqui das Sagradas Escrituras. E é nesse contexto que Jesus demonstra que ele olha com bastante seriedade essa questão do fim do mundo. Ele apresentou com tanta convicção esse retrato bíblico que a história do mundo está conectada à sua volta, ao fim deste mundo de pecado, que ele contou algumas parábolas. E várias das parábolas que Jesus contou, ele conectava, às vezes, com a volta de Cristo, várias parábolas. E há uma que ele apresentou com muita importância, que está em São Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Versículo de 1 a 13, onde ele faz questão de contar esse relato, apontando para que ele diz assim, olha, o destino do mundo está conectado com a minha volta, e você tem que estar preparado para esse momento. E a fim de que a humanidade, principalmente a cristandade, aqueles que seguem a Cristo, não se perdessem, ele deixou essa parábola. E eu quero, pelo menos, a gente ler essa parábola e a gente vê aí algumas vantagens relacionadas com a volta de Cristo. Será que eu queria convidar aqui a Nicole? Vocês duas, tragam a Bíblia aqui, por favor. Podem ser as duas? Ok. Nós vamos ler Mateus, capítulo 25, com o apoio dessas duas leitoras. Elas vão ler para a gente aqui. Tenham paciência, é assim mesmo. Eu já tive essa idade e sei como é que é. Mateus, capítulo 25, já que elas foram buscar. Vocês podem vir aqui à frente? Como não está transmitindo? Já está transmitindo? Como? Gravando, ok. Elas vão ler para a gente. Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. Veja como Jesus faz questão de conectar a história do mundo, mas ele apresenta aqui a necessidade de um preparo para esse momento quando ele voltar. Podemos... Som. O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honras virgens que tomam suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. Mas as prudentes deram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E, como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Acabou?
E suas loucas disseram às prudentes: Dais o vosso azeites, porque as nossas lâmpadas se apagarão. Mas as outras responderam: Nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e comprem óleos para vocês. Então, tendo elas ido comprado, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entre com eles eram as... Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora chamando: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Portanto, vigiem e estejam preparados, para que não sabeis o dia nem a hora da minha volta. Ok, muito obrigado, meninas. Quando a gente lê essa história aqui, a gente percebe que Jesus tem uma preocupação muito grande com a volta dele, mas uma preocupação para que nós estejamos preparados. E ele usa assim uma parábola muito conhecida para aqueles dias. Ele contou essa parábola visando trazer a atenção da gente para o fato de que ele vai voltar e nós podemos ser pegos despreparados. Talvez essa seja uma das questões que a cristandade moderna, e até o adventismo, que traz a ideia da volta de Cristo no seu nome, muitos adventistas têm desapercebido que a história do mundo ela não finda nos nossos projetos, mas ela finda nesse projeto de Deus para a humanidade. Então aqui, ao Jesus comparar a sua volta com o casamento, ele apresenta uma história assim que fica muito clara. Ele diz assim, o noivo dessa história, Jesus apresenta como sendo ele que está voltando. As noivas, as virgens aqui, Jesus apresenta como a igreja. E ao apresentar como a igreja, Jesus se coloca que ele aqui faz uma divisão. É interessante que na parábola, ele divide 50%. 50% está preparado, 50% não está preparado. Ele apresenta aqui no relato que a sua volta não viria do modo e no tempo que a gente planeja e que espera. A volta de Jesus Cristo virá no tempo de Deus. E pela parábola aqui, a gente percebe que parece, na parábola, que o noivo já estava planejado, que ele haveria de demorar um tempo muito mais do que nós estávamos esperando. Porque na história aqui, o noivo sabia a hora que iria chegar. Mas as virgens que estavam esperando, elas não sabiam. E o fato de não saberem, elas até imaginaram que seria rápido, mas, no entanto, ele demorou mais do que ela havia planejado. Mas um grupo aqui, a gente observa que no grupo, eles têm duas características. Primeiro, aquelas meninas estavam esperando, preparadas, assim, para que fosse cedo. Todas estavam vestindo roupa de casamento, ou de quem vai para ser dama de casamento. Todas estavam ali, tinham uma vela na mão, ou uma lâmpada na mão. Todas tinham um azeite ali na sua lamparina, mas o tardado noivo revelou que elas não estavam, 5 delas não estavam preparadas para encontrar-se com a volta de Jesus Cristo. E esse fato, gente, ele é importante a gente refletir, porque com frequência eu tenho observado que boa parte dos cristãos, muitos deles, não se preocupam com a volta de Jesus Cristo. Nós temos visto isso. Eles têm planos para essa vida, têm plano para os seus recursos para essa vida, eles têm plano para o seu futuro profissional, têm plano para os seus netos, para os seus filhos, mas não se planejam para a volta de Cristo. Esse preparo que Jesus diz aqui é o preparo espiritual, basicamente. É o preparo de prioridade da vida de Cristo na vida da gente, como a volta dele. Ou seja, os meus projetos estão conectados à volta de Cristo. Quando eu era, assim, adolescente, eu ouvi um sermão na igreja, onde a minha avó frequentava, eu ia com ela. E assim, foi uma pregação em que o moço falou que uma senhora da igreja estava orando, fez uma oração mais ou menos assim: Jesus, volte, mas não volte até que o meu filho termine a faculdade de medicina. Quer dizer, às vezes a gente não diz isso verbalmente, mas muitas vezes nós fazemos isso quando planejamos a nossa vida. A volta de Cristo,
A gente sabe tudo sobre as séries, mas a gente desconhece os elementos proféticos. A gente sabe coisas sobre as novelas aí da Record, né? Que passam sobre a Bíblia, coisa até que não está na Bíblia, que eles apresentam, mas a gente desconhece aquilo que está relacionado com o que a Bíblia diz e com a volta de Cristo. Então, essa preocupação que Jesus traz aqui na parábola, ele traz na consciência de que ele sabe que a gente é de barro e a gente se acomoda muito às nossas realidades, aos nossos projetos de vida, que muitas vezes a volta de Cristo é uma coisa que, se a gente tiver que fazer, a gente não quer que volte nos nossos dias, a gente quer que demore mais um pouco. Então, essa preocupação levou Jesus a dizer essa parábola. Ele faz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E o fato é que, quanto tempo Jesus vem? Eu posso ir hoje, ele pode vir nos meus dias, ou eu posso vir a descansar primeiro. Quando a gente olha a história dos apóstolos nas Escrituras, o apóstolo São Paulo, eu vou tomar Paulo, que eu acho interessante, Paulo fez muitos sermões sobre a volta de Cristo. Mas ele não estava vivendo a sua vida como que se estivesse despreparado. Paulo estava sofrendo, estava preso. Paulo estava no cativeiro, estava ali enfrentando dificuldades. Ele foi levado até um local na Via Ápia para que ele fosse degolado por causa da volta, por causa do Evangelho. Mas ele não havia desespero no apóstolo São Paulo. Porque a gente nota na história de Paulo é que ele estava preparado, segundo a palavra de Deus, para encontrar Jesus na sua volta. E talvez, gente, eu digo assim, essa preocupação com a volta de Cristo, ela não pode escapar das nossas mãos, não pode fugir do nosso coração. Eu sei que muitas vezes a gente fica assim, é tanto plano, tantas coisas, e uma vez uma jovem me falou: Edmar, será que Jesus vai voltar mesmo? Às vezes a gente não verbaliza assim, mas a gente até às vezes pensa: será quando? Estou esperando tanto tempo. Ao olhar esse retrato aqui, Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Há um aspecto que algumas pessoas falam assim: mas qual é a vantagem da volta de Cristo? Qual é a vantagem da volta de Cristo? A Bíblia, em João capítulo 14, ela abre a apresentação de que a volta de Cristo, ela encerra uma era, inicia outra. Veja o versículo de números 1, 2 e 3. Encontrou? João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Então, quando a gente olha, qual é a vantagem da volta de Cristo? Aqui você tem um fim de uma era. E nós vamos começar outra era, só que a nossa morada não será nos nossos moldes, aqui no contexto desse planetazinha, nesse formato que nós conhecemos. Ela será uma morada que será onde? Na casa do Pai. Então, a volta de Cristo não será somente um evento que vai estabelecer o fim de uma era, mas será um momento de esperança para os filhos de Deus. De modo que o apóstolo São Paulo chama em Tito, vamos para Tito, pegue a sua Bíblia. Ande um pouquinho com a Bíblia aí, em Tito 2. Tito 2. Tito é um livrinho pequenininho aqui que ele escorrega em nossos dedos.
Tito 2, versículo 13. Tito 2, versículo 13. Veja o que está escrito. Veja, isso é tão importante que o apóstolo escreveu. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Paulo chama esse momento, ele diz assim, estamos aguardando a grande esperança. Ele chama isso de a bendita, estamos aguardando a bendita esperança, estamos aguardando, é isso que Paulo reafirma, apesar das prisões e da ameaça de morte que Paulo estava enfrentando ali naqueles dias, ele tinha uma perspectiva que aguardava essa bendita esperança. E nós devemos, frequentemente, voltar a refletir sobre isso, sabe? Não só ler a Bíblia de modo que a gente possa compreendê-la, mas também para que a gente possa ter esperança. Que o final de nossas vidas não está nos nossos projetos, mas está no projeto de Deus que a gente tem. Agora, a volta de Jesus Cristo tem uma outra característica, e eu quero pedir que você abra a Bíblia no Evangelho de Mateus. Aí. Quais são as vantagens da volta de Cristo? Veja aí Mateus, capítulo 16. Mateus é mais fácil de achar, viu? Mateus, capítulo 16. Verso de número 27. Aqui a gente percebe que a volta de Cristo, ela termina uma era, a era do pecado, e começa uma nova era, agora isenta de pecado. A gente percebe que a Bíblia chama de bendita esperança essa volta de Cristo, mas ela também, a volta de Cristo, é um tempo de recompensa. É um tempo de recompensa surpreendente. É interessante que quando a gente lê o Apocalipse, no Apocalipse há sempre uma pergunta que vai frequentemente sendo dita assim, Senhor, até quando? Até quando os justos vão sofrer? Até quando os justos serão perseguidos? Até quando os justos irão morrer? E o Senhor conecta isso aqui, a resposta disso, à volta dele. Ele diz assim, até a minha volta. E aqui a gente tem no versículo 27 uma resposta a essa questão. Olha o que diz aí. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então fará o quê? Retribuirá a cada um conforme as suas obras. E não nos enganemos, essas obras apontadas aqui, elas estão na proposta da volta de Cristo ou contrária a elas. E aqueles que têm projetos de vida que não culminam no destino final da volta de Cristo, são projetos pessoais, desconectados do reino de Deus, esses vão ter uma recompensa diferente. Nós conhecemos pelas Escrituras que ela fala que é morte eterna ou vida eterna. E, gente, e o start que foi dado para a gente desfrutar desses privilégios da volta de Cristo, foi dado quando nós aceitamos pela fé. Ou melhor, quando Jesus morreu na cruz, veio sobrando para todos nós. Mas quando aceitamos, aquilo entra na nossa vida. É uma promessa, diz assim, você tem a promessa garantida, você começa a desfrutar, mas quando eu voltar, você vai tomar posse dela publicamente. E na sua completude, nós tomaremos posse disso. Eu acho bonito, volta a refletir no Apocalipse, que fala assim, os servos, há uma pergunta assim, né? Até usa o Apocalipse uma imagem assim de retórica, ao dizer assim, as almas embaixo do altar clamam, até quando, Senhor? Isso culmina na volta de Jesus. Muitos de nós vamos enfrentar muitas lutas ainda nessa vida. Alguns de nós enfrentaremos a morte, ou se não todos. Mas a promessa é que quando Jesus voltar, nós desfrutaremos da recompensa. Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos andar um pouco mais, aponta um outro elemento importantíssimo que está ligado à volta de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4.
versículos 13 a 17, apresenta um outro aspecto assim muito relevante para nós que hoje vivemos aqui e que talvez depois daqui e talvez não viveremos mais. Ontem eu recebi a notícia que a esposa de um pastor lá no Espírito Santo, ela veio a óbito por causa de uma enfermidade muito séria, de um câncer. Durante a semana tomei conhecimento que a esposa de um pastor lá no Pernambuco, foram minhas ovelhas lá, ela também veio a óbito, não é? Eu não sei as razões, senão esse caso do Espírito Santo. Mas esse relato aqui mostra que a volta de Cristo, ela estabelece, ela quebra esse domínio da morte plenamente. As pessoas serão trazidas à vida porque Jesus voltou. E quando ele voltar, isso é que vai acontecer. Vamos ler aí o versículo de número 13 ao 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E quando a Bíblia fala dorme aqui, está se referindo à morte, porque para a Bíblia a morte é como um sono, principalmente a morte do cristão. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, disse o apóstolo São Paulo, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, diz o apóstolo, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele fecha essa leitura ao dizer assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ou seja, o fim da história, ela não se resume ao domínio da morte. O fim da história não se resume a essa vida que nós temos. A palavra diz que quando Jesus voltar, quem confiava nele morreu, vai ressuscitar. E quem estiver vivo será transformado, ou seja, formando um grupo só. Eu acho interessante que o apóstolo São Paulo aqui, ele escreve assim: e nós, os vivos. E hoje Paulo está morto. Não é? Mas o fato dele escrever, ele diz que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. Então, essa consciência fez com que o apóstolo caminhasse pela Via Ápia lá para morrer, naquele espaço, né? Caminhando, e aqueles que acompanharam, viam que disseram, testemunharam, diz a tradição, que não havia desespero e medo em Paulo, havia esperança. E quando ele se apronta, põe a sua cabeça no cepo ali de madeira, e o homem pega um machado ou uma espada grande e com a força enorme desce, separa, bate aqui, separa a sua, degola o apóstolo São Paulo, separa a sua cabeça do corpo, o corpo começa a tremer e espichar sangue e a sua cabeça vai rolando para lá. Parecia que era o fim para aqueles homens, aqueles que mataram o apóstolo São Paulo. Mas a palavra diz que quando Jesus voltar, isso não será assim. Haverá ressurreição, há promessas de vida eterna. Por isso, os desafios que enfrentamos aqui, eles nos incomodam. A ameaça da morte nos assombra, mas a perspectiva de que Ele fará por nós muito mais do que imaginamos e pensamos, tornam essa expectativa da volta de Cristo uma esperança muito grande. No livro de Pedro, às vezes a gente fala assim, mas como é que eu vou reagir a tudo isso? Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3,
Segundo Pedro capítulo 3, versículos 8 a 10, veja o que está escrito. Qual deve ser a nossa reação a esses elementos da volta de Cristo? Há, todavia, uma coisa, amados, diz o apóstolo, que não deveis esquecer, que para o Senhor o dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele diz: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasado. Também a terra e as obras que nelas existem serão extinguidas. Visto, diz ele ainda, que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ou seja, o apóstolo nos convida aí a reagirmos a essa expectativa da volta de Cristo fazendo o quê? O que é que ele diz aí? Olha o versículo número 12. Esperando e... Olha, ele diz aí, ó. Esperando e apressando, ou seja, não é uma espera silenciosa. Eu acho interessante, não sei se vocês já leram, sobre alguns homens aí nos séculos passados, talvez século, não me lembro exatamente, dos homens que saíam das cidades, iam viver nos seminários, outros iam viver lá no meio do mato, lá distante, isolado, porque queriam crescer em santidade, né? Eu soube a história de um homem que se amarrou num pilar bem alto, amarrou na perna, botou uma corrente, fechou, bateu, para que ele não saísse, ficava ali só meditando, e disse que até a perna ficou marcada com isso aí. Então, esses mosteiros, esses lugares de refúgio, eles eram importantes. Mas a palavra diz que tem que esperar. Eles ficavam esperando, mas aqui tem que esperar e fazer o quê? E apressar. Qual deve ser a nossa reação ao sabermos que Jesus vai voltar? A gente precisa esperar, se preparando, mas a gente tem que fazer o quê? Anunciar às pessoas, apressando. Ou seja, esses dias alguém disse para mim, olha, nós não estamos na hora do recreio. Nós não estamos na hora do recreio. Ouvi ontem um sermão do pastor Amin, e o pastor Amin estava pregando, ele falou assim, não coloque a sua esperança naquilo que vão tomar de você, naquilo que você pode perder. E ele dizia assim, a nossa esperança tem que ser somente em Deus. E eu digo para você, a nossa esperança tem que ser em Deus, mas tem que ser também na volta de Jesus Cristo. Nós temos que repensar muito a nossa vida frequentemente. Senhor, como é que minha vida está conectada à sua volta? Se eu for tomado dessa vida hoje, como é que vai ser? Ah, Senhor, mas se for amanhã, como é que vai ser? E a minha família, se for tomada, como é que vai ser? Gente, parece simples. E parece ser uma coisa muito comum. Me recordo que ouvíamos muito mais sermões. Assim, havia na igreja um senso de urgência. Um senso de urgência na minha infância tão grande. Olha, a minha infância não é longa, não faz muito tempo não, hein? Não pode rir, não é pecado. No passado havia um senso de urgência muito grande. O senso de urgência era tão grande que às vezes as pessoas, o irmão Nildo vai se lembrar aí, e as pessoas até ficavam inventando coisas. Eu lembro que na minha igreja, quando eu era garoto, havia um pregador, irmão Elpidio Nunes, quando ele ia pregar era sempre senso de urgência. E ele pregou um sermão e eu me lembro, ele falou assim, está saindo aí uma carteira, uma identidade, onde vai ter a identidade agora o CPF, isso aí é o caminho do sinal da besta. Havia essas interpretações, havia esses excessos. Que parece que havia uma eminência, um desejo maior, assim. Lamentavelmente, essas questões
parece que deixaram de ser cara para o coração dos crentes. A gente já não é mais crente, a gente é evangélico, né? E a gente não sabe nem por que é evangélico, nem o que significa isso. Eles querem conectar com o evangelho, mas o procedimento das pessoas não conecta com o evangelho, porque o evangelho, ele aponta para Cristo e a sua volta. E nós hoje apontamos para nós mesmos, para quanto mais dinheiro, um discurso de prosperidade tem se tomado os púlpitos das igrejas evangélicas e a volta de Cristo deixou de ser o centro. Então, se eu vou ganhar um carro novo, uma casa nova, um negócio maior sucesso, eu quero ficar por aqui mesmo. É como se a gente pensasse que o céu é aqui. E a volta de Cristo tem deixado de ser o centro do coração de muitas igrejas, de muitos cristãos. Pensar sobre isso incomoda a gente. Pensar sobre isso deve nos levar a reagir de modo diferente nesse contexto. E eu quero voltar a vocês numa época de tantos fake news aí, desconstruções de verdade estabelecidas pela palavra de Deus. Eu me lembro que um dia eu estava em casa, ainda eu morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eu fui ver um filme. Era um filme com Tom Cruise e uma outra personagem lá. E a história do filme parece que eles tentaram contar a história de Adão e Eva de um modo diferente. Só que quando eles voltam, Deus, o computador lá em cima que estava guiando eles, a ideia de que aquele computador, ele era Deus. E eles começam a buscar caminhos novos, diferentes. Então, há uma desconstrução. Talvez vocês, se vocês estão vendo alguns filmes, aí alguns livros, mas há nesse processo uma desconstrução muito grande das histórias. Ou seja, os autores que não creem na palavra estão escrevendo de modo a desconstruir aquilo que cremos. E eu vou dizer para você, a nova geração, eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que vai ser, mas há uma nova geração aí que ela pouco sabe sobre Jesus e a sua volta. Ela sabe muito mais sobre outras coisas do que sobre Jesus e a sua volta. E o texto do Apocalipse, que eu quero ler finalmente, está em Apocalipse 2, 22. Versículos 7. Você veja que Jesus tem uma preocupação nesse ponto, que no Apocalipse ele fecha com isso. Veja o versículo 7. 22, 7 do Apocalipse. Eis, achou? Eis que venho sem demora, disse Jesus. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ele diz, eis que venho sem demora. Você fala, mas quando? É no tempo dele. É ele que vai saber o tempo. A gente diz, está demorando. Ele diz, não, pode estar demorando para você, mas eu estou preocupado com fulano e Beltrano, conforme nós lemos lá em Pedro. Eu estou preocupado em salvar mais gente. Quando eu olho a Índia, a janela 1040, com bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo, eu já disse aqui, é até um egoísmo a gente ficar dizendo assim, tem que voltar logo. E quantas pessoas podem ser salvas pelo Evangelho? Deus vai voltar, não é só para mim. O plano divino é salvar toda a humanidade. E talvez por isso demore um pouco. Pastor, quando é que vai ser? Ele sabe o dia e a hora, ele já sabe. Ele já anotou dia, hora, mês, segundo. Mas ele vai trabalhar para salvar mais gente possível. Inclusive a gente. Olha o que ele diz no versículo 20. Fechando o Apocalipse. O apóstolo São João diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz o quê? Certamente venho sem demora. Aí João lança um grito assim, amém, amém, ora vem Senhor Jesus. É triste pensar que alguns cristãos não dizem amém quando ouvem que Jesus vai voltar. Mas o apóstolo São João, que já morreu, já virou defunto, né, há quase 2000 anos, ele faz assim, quando ele escreveu no finalmente, certamente, Jesus disse, certamente venho sem demora. Ele falou, amém, glória a Deus, ora vem Senhor Jesus. Então esta noite, você vai voltar para casa, eu quero que você volte pensando sobre isso. Repensando a volta de Cristo na sua vida. Olhando os seus projetos de vida, a sua história, o que você tem que mudar.
O que você tem que alterar? Sabe? Por que eu estou vivendo nesse mundo? Para onde eu quero ir? O destino desse mundo é um só. É a volta do Senhor Jesus Cristo. É isso que vai acontecer. Não importa o que digam. Uma vez ouvi alguém dizer uma palavra que eu anotei aqui, até trouxe para a gente refletir. Disse assim: não sei quando Jesus vem, mas quando ele vier, quero estar pronto para me encontrar com ele. Não sei. Se eu morrer, ele vem e ele vai me ressuscitar. Se eu estiver vivo, ele vem e ele vai me levar nos céus com ele. Mas para isso, eu tenho que fazer escolha. Que escolha você faz para a sua vida hoje, no que concerne a volta do Senhor Jesus Cristo? Essa é uma decisão, amigo, que só você pode tomar. Que decisão você vai tomar? Eu já tomei a minha. Tenho minhas lutas, minhas dificuldades, mas eu estou nesse negócio aqui. Eu quero me encontrar com Jesus. Eu tenho pedido a Ele que me dê fé, me dê esperança, me dê coragem, que eu morra ou viva, mas que eu me encontre com Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e aponte o nosso destino para a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E nós vamos encerrar. Eu quero cantar esse hino 134 mais uma vez. Eu quero convidar você para que fique de pé ao som da música, para que a gente... Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, recapitulamos mais uma vez sobre a Tua volta, a Tua promessa e a verdade dela na Tua palavra. Senhor, Tu sabes todas as coisas. O Senhor conhece o nosso coração, os nossos pensamentos e a nossa vida. E esta noite nós lhe pedimos pelo sangue de Cristo, renova em nosso coração o sonho da bendita esperança e ajude-nos a que estejamos preparados a nos encontrarmos com o Senhor quando o Senhor vier com alegria, com poder e grande glória na nuvem dos céus, para romper as correntes da morte e trazer a vida a todos os teus filhos que já morreram e nos levar os vivos para morarmos no céu com o Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, cometidos os pecados referentes à nossa descrença para com a tua vinda, até nossa negligência em não colocar esse plano da tua vinda em nossos projetos de vida. E lhe pedimos, pelo sangue de Jesus Cristo, renove a nossa esperança, reorganize a nossa caminhada e permita que os nossos projetos de vida estejam conectados à vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós te oramos e em nome dele te suplicamos, Pai, esta noite. Amém, amém e amém. Amigos, para todos uma boa noite e até quarta-feira, se Deus quiser, vivendo nessa esperança da volta do Senhor Jesus Cristo.